Bom dia a todos. Bom, gente, hoje eu trouxe mais um tema para vocês. Agradecer mais uma vez, sempre agradeço aos que acordam cedo, aos que deixam para ver depois também. Então, super obrigada pelo apoio de vocês. Peço sempre que quando vocês gostarem do conteúdo aqui da Qualivetes, vocês cliquem no coraçãozinho. Bom dia, Marcos. Tudo bem? Então, peço sempre para que vocês possam clicar no coraçãozinho para que o Instagram entenda que a gente tem um conteúdo legal e que vocês compartilhem com quem vocês julgarem relevante o conteúdo, tá? Então, hoje eu vou trazer para vocês uma discussão dos possíveis protocolos que a gente tem aqui na Qualivetes, que é algo que tem aparecido bastante aqui como dúvida. E aí eu gostaria de me apresentar, para quem ainda não me conhece, eu sou Juliana Moraes, eu sou fundadora aqui da Qualivetes. Eu trabalho há 12 anos com medicina integrativa, então minha formação foi inicialmente em medicina veterinária e posteriormente eu fiz já a pós de acupuntura, fiz a pós também de fitoterapia. Bom dia, Rafa. Fiz a pós de fitoterapia, que são as ervinhas manipuladas em medicina tradicional chinesa. E depois eu fiz o curso de avançados. Bom dia, Adri. De tópicos avançados em medicina tradicional chinesa. Então, faz bastante tempo que eu uno todas as técnicas possíveis para tentar trazer o melhor aí para o animal. A ideia é que a gente sempre possa agregar alguma coisa, independente da fase de vida que ele tá. Então, mesmo os pacientes saudáveis, os pacientes que ainda não são diagnosticados de nada, de nenhuma doencinha, a gente consegue sim ajudá-los de alguma forma ou até mesmo prevenir. Então, o que a gente tem percebido aqui, gente, que eu deixei para falar com vocês hoje, é que como a Qualivetes começou comigo, né, fazendo só acupuntura, lá há 12 anos atrás, e agora a gente oferece diversas técnicas, a gente tem o reiki, a gente tem a dieta, a gente tem diversos momentos aí diferentes em que a gente pode entrar com as técnicas. As pessoas nos perguntam muito, mas quando eu uso um, quando eu uso outro e o que eu devo fazer para o meu animalzinho? Então, essas são as dúvidas. Eu até separei aqui algumas coisinhas para não esquecer de falar para vocês e tentar dar algumas explicações para trazer uma luz aí, um norte do que você pode buscar primeiro para o seu animal. Mas, inicialmente, gente, o que eu queria dividir com vocês é assim, qual é o processo que a gente faz desde que você liga aqui pra gente até que a gente vá na sua casa ou na clínica atender o teu animalzinho. Então, quando você ligar aqui pra gente, na verdade, a gente já vai fazer um bate-papo com você, já vai saber um pouquinho, ainda não é anamnese, que é a historinha clínica, mas já é sim um bate-papo, onde a gente vai entender melhor o caso do teu animal. Então, nós aqui já vamos poder te orientar, essa é a primeira coisa. O pessoal tem falado pra gente que olha a apresentação da Qualivetes, olha o nosso catálogo ali, né, o portfólio, e fala, mas meu Deus, o que eu vou fazer? Mas não, primeiro você dá uma ligadinha pra gente, conta um pouquinho do caso, e aí a gente já vai nortear um pouquinho do tratamento do teu animal. Essa é a primeira questão. Depois, gente, acho que onde está a maior dúvida é na parte de reabilitação em relação a físio e a acupuntura. Quando eu faço fisioterapia, quando eu faço acupuntura. A gente aqui adora o cenário da possibilidade de juntar os dois, né? Mesmo porque quando eu iniciei lá anos atrás, eu só fazia acupuntura, eu sou acupunturista, não sou fisiatra, e eu só fazia acupuntura. E foi quando a gente contratou uma fisiatra para outro cargo, ela trabalhava na área de vendas do Pet Consciente, foi que ela, olhando os meus prontuários, ela falou, Ju, por que a gente não se une e trata esse paciente junto? Tenho certeza que se entrar com a físio vai ser legal também. E foi o que a gente fez, a gente ofereceu então uma sessão de físio para todos os pacientes da carteira que nós tínhamos, da Qualivetes na época, e criou uma super demanda de físio, tanto é que hoje nós temos 4 fisioterapeutas na equipe e a gente tem bastante procura por físio, né?
mas a gente vê que quando a pessoa vem buscando uma coisa, ela não tem conhecimento da outra muitas vezes, né? Então, veio buscando físio, ouviu falar que físio vai ser legal, mas às vezes não tem o conhecimento que a acupuntura pode ser muito legal se unir ali no processo, no protocolo do animalzinho. E vice-versa, né? Vem procurando acupuntura e não sabe o quanto a fisioterapia pode ser benéfica para o animal dela. Então, gente, uma forma que eu tento explicar bem facinha, mas vocês me perguntem a melhor forma, e até vi que o Marga tá aí, me ajude, né, a explicar isso para as pessoas, né? Ele é um super fisiatra, mas o que eu coloco aqui é assim, gente, quando a gente pensa em fisioterapia, a gente pensa muito mais no tratamento de fora para dentro. Então, a gente vai pensar muito mais na devolução da função do membro, em dor, né, em minimizar a dor. A gente vai pensar na possibilidade aí de aumentar a musculatura, então tonificar essa musculatura. Muitas vezes o animalzinho tem perda, né, que é a atrofia muscular. Então, amplitude de movimento, aumentar ali a amplitude. Então, a ideia da físio é isso, é a reabilitação e a devolução. Ó, a Marga tá falando aqui, são totalmente complementares e funcionam muito bem juntas. A questão, Marga, até pegando o gancho do teu comentário, é assim, muitas pessoas não conseguem hoje em dia, até por questão financeira, oferecer as duas coisas na mesma semana para o bichinho. E uma questão que a gente tem visto aqui, até por isso que eu trouxe esse tema aqui na live de hoje para vocês, a gente tem feito reuniões diversas com isso, que é assim, a pessoa se perde tanto no nosso portfólio, que ela quer fazer tantas coisas, que ela quer marcar sessões paralelas de tudo. Então, por exemplo, bom dia, Cíntia, que ela marca sessões paralelas. Então, ela marca uma sessão de físio hoje, mas ela não dá continuidade para a semana que vem. Aí chega na semana que vem, ela faz, por exemplo, acupuntura. Na outra semana, ela quer fazer um reiki. Ou seja, ela acaba não oferecendo o melhor que a técnica oferece nunca, sabe? E aí a gente caiu muito na performance com alguns pacientes. E eu dei um break, o que às vezes não é bem visto, porque a última palavra é a do tutor, né? Do que ele quer fazer com o animal dele. Mas eu falei, gente, não vamos mais fazer tratamento desse tipo, porque se você faz uma sessão aqui e vai fazer outra sessão sei lá quando da mesma técnica, você não vai ter o melhor que aquela técnica oferece. Então, eu venho propondo tratamentos um pouco mais simples, vamos dizer assim, né? Não com tantos revezamentos de técnicas, mas que a gente tenha resultados de fato benéficos, com o número de sessões que cabe dentro do orçamento da pessoa, dentro da vida da pessoa, e que ela consiga manter aquela técnica muito bem feita, né? O Marga falou, a limitação é normalmente financeira, e agora eu acho que mais do que nunca, aí o momento que a gente vem passando, né? As pessoas precisam escolher uma coisa ou outra. E aí, até por questão de falta de orientação, às vezes essa pessoa não consegue escolher e ela para o tratamento, porque aí ela fez uma sessão aqui, outra sessão lá, e ela acabou não vendo o resultado que ela gostaria, né? Bom dia, Van. Então, gente, o que eu tenho dito para vocês bastante é assim, quando a gente pensa nessas questões, né, do animalzinho de fora para dentro, na reabilitação, nessas questões que eu citei, a gente pensa prioritariamente na fisiatria, né? E aí a gente tem uma questão que o pessoal fala, mas gente, qual a diferença da fisioterapia e da fisiatria? Gente, fisioterapeuta é alguém que se formou na faculdade de físio, fez a graduação dele foi de fisioterapia. E o fisiatra é a mesma coisa, a única questão é que a graduação dele foi em outra coisa e ele se especializou depois em fisioterapia. Então é só isso. Tem gente que liga aqui e fala: "Ah, mas eu ouvi que é melhor o fisiatra, então eu quero fisiatra, não quero fisioterapeuta". Gente, é a mesma coisa. A única questão é que os nossos colaboradoras aqui, elas são médicas veterinárias em primeira formação, a graduação delas, e depois elas se especializaram em fisioterapia. Então essa é a questão, tá? Não tem nada demais aí. E a acupuntura?
A acupuntura aí é a minha praia, né? Eu separei aqui para falar um pouquinho para vocês. Porque, gente, a acupuntura, o cenário ideal do que nós gostaríamos é que a gente fizesse muito mais prevenção do que um cenário de busca de cura ou mesmo aqueles protocolos paliativos, né? Não, a ideia é realmente a prevenção. Por quê? Porque a acupuntura, ela visa equilibrar o que está desequilibrado. E aí muitas pessoas colocam assim pra gente, Juliana, mas como eu sei que tá desequilibrado, né? Não tá, meu cachorrinho tá saudável, meu gatinho tá saudável. Eu mesmo, né? A acupuntura para humanos é super legal também. Mas, gente, a gente tá em constante desequilíbrio. E por que a gente tá em constante desequilíbrio? Pela nossa alimentação, pela nossa vida, pela nossa rotina, pela cidade que vivemos. Nós, por exemplo, aqui da Qualivetes, a gente tá em São Paulo. Então, nós somos constantemente estressados aí, né? Tem o trânsito, tem a loucura paulistana. A gente come muitas vezes, a gente vive de fast food, come qualquer coisinha para ser mais rápido. Então, a nossa rotina já tende a não ser saudável. E a gente está vivo, a gente está desequilibrando. A única certeza que a gente tem é que a gente está envelhecendo a cada minuto. Então, estão acontecendo diversas reações dentro do nosso corpo que estão nos levando ao processo de envelhecimento. E aí, qual é a ideia? A ideia é que a gente consiga driblar esses processos e que o nosso organismo passe por eles da melhor forma possível. Então, o que eu tenho dito bastante aqui é em relação, por exemplo, às raças, né? Quando eu tenho um animalzinho de determinada raça, eu já consigo pressupor o que aquele animalzinho ali pode ter, porque ele tem as predisposições da raça. E quando eu tenho um vira-latinha, um gatinho de rua, enfim. Gente, a mesma coisa, porque você vai entendendo as características daquele animal. E entendendo aquelas características, você consegue prevenir outras coisas. Por quê? O cérebro do acupunturista é mais ou menos isso aqui. Nosso cérebro mais ou menos funciona dessa forma aqui. Então, vamos pensar, dentro de cada círculo colorido aqui, a gente tem órgãos e vísceras, normalmente duplinhas, que fazem um trabalho complementar entre elas, tá? Só que aqui dentro, a gente tem diversas questões que a gente vai separando aqui, de acordo com o que vocês vão contando pra gente, em relação a sintomas, em relação ao que o animalzinho tá apresentando. Então, vamos supor, tá? O que mais chega aqui pra gente? Questões osteoarticulares de velhinhos, né? Velhinhos que têm já dificuldades de locomoção e tudo mais. Bom, no momento em que a gente recebe uma ligação, a gente vem aqui para esse elemento água. E dentro desse elemento água, se vocês olharem aqui, é uma colinha super boa. Aqui tem as iniciais, não sei se dá pra ver. Então, aqui é inicial de rim, que é o órgão aqui do elemento água, e aqui é a bexiga, que é a víscera aqui do elemento água. Então, no momento em que a gente está tratando o animalzinho das patologias osteoarticulares, a gente está, consequentemente, utilizando pontos de bexiga e pontos de rim. Aí vem toda a confusão, né? Por que de toda essa confusão? Gente, cachorro ao fundo latindo faz super parte de live veterinária, né? Mas por que vem toda a confusão? Porque muitas vezes a gente chega na casa dos tutores e aí ele fala assim, que ponto que é esse que você tá colocando? Ontem mesmo aconteceu. Que ponto é esse que você tá colocando? E a gente fala, esse ponto chama bexiga 23. Aí a pessoa fala, não, mas eu te chamei aqui porque ele não tá andando, tá tudo bem, ela tá bem do resto. Ela não tem nada na bexiga. Só que para a medicina chinesa, tudo está interligado. E isso é o que é muito legal da gente usar a acupuntura sempre. Então, é por isso que quando vocês ligam e, por exemplo, escolhem fazer somente a físio, como Marga colocou, elas são ótimas se complementadas, né? Uma a outra, elas são complementares. E aí, quando vocês escolhem um só método, a gente fala, mas seria legal se você conseguisse fazer também. Por quê? Porque quando a gente tem um método que trabalha de dentro para fora, a gente vai complementar o que vem trabalhando de fora para dentro, né? Então, a gente vai ter um equilíbrio geral ali do animalzinho, do organismo e de todo o sistema dele. Mas aí, trazendo um pouquinho mais de informação do exemplo que eu citei.
Então, aqui, gente, cada círculo desse, a gente tem um horário, a gente tem órgãos e vísceras, a gente tem cores, como vocês estão vendo aqui, a gente tem estações do ano, a gente tem sabores, a gente tem características emocionais, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho a raiva, né? Aqui eu tenho medo. Então, a gente tem características emocionais. E aí, a gente vai dividindo. Todas as informações que vocês passam é importante porque vai entrar nessa nossa anamnese maluca aqui. Então, na hora que vocês falam pra gente, ai, o meu cachorro, ele é muito calorento. A gente pensa, será o elemento fogo? Ele é muito bravinho, elemento madeira. Ele é muito na dele, né? Ele não gosta de socializar, a gente vem um pouquinho pro metal. Ele é gordinho, a gente vem pro terra. Ele é idoso, a gente vem pro água. Ele é gordinho e idoso, a gente tem deficiência nesses dois elementos, a gente vai tratar os dois. Ele não é nada, ele é saudável, mas ele é um poodle. E aí, por exemplo, eu sei que a predisposição dos poodles é, por exemplo, aqui, no elemento que contém o coração, tá? Que aqui tá o coração, ó. Então, eu consigo prevenir possíveis doenças, né? Nesse animalzinho. Então, eu vou fazendo toda a acupuntura ali, a fim de prevenir um cenário que eu sei que vai vir lá na frente. Eu tenho um boxer. É muito comum a gente ver a parte de oncologia em boxers, né? Então, é bem comum. E aí, o que a gente faz? Desde neném neles, a gente vai trabalhar fatores patógenos como calor e umidade, que pra gente são os fatores que entram ali me faltou a palavra, mas em todo aquele estabelecimento que cria o câncer, a célula cancerígena. É isso que faz o animalzinho ter a predisposição, calor e umidade dentro da medicina chinesa. Eu sei que para quem eu tô falando isso e não é dessa área, fala, imagina, o animalzinho se coça, a gente fala, não, isso é fator patógeno vento. Então, eu sei que é uma medicina muito diferente. E eu sei também que é muito difícil pegar alguns minutinhos e tentar explicar isso para vocês. Eu sei de tudo isso. Mas eu sei também que quando a gente consegue prevenir tudo isso aqui, a gente tem muito melhores resultados, tá? Então, é por isso que a acupuntura aqui, claro, eu sou acupunturista e acabo sempre falando muito de acupuntura em todo mundo que nos procura, mas ela vai tanto prevenir quanto remediar. Então, é uma técnica que ela vai auxiliar quando você tem um neném e você pode já prevenir futuras doenças, e ela vai te auxiliar quando você tem um diagnóstico. E o que é muito legal disso, que fez as coisas que fizeram eu me apaixonar pela medicina tradicional chinesa? A primeira coisa é que a gente sempre tem o que fazer. Isso é fantástico, porque diversas pessoas nos procuram porque receberam um diagnóstico ou ouviram do clínico que não tem mais o que fazer, que o animalzinho não pode mais tomar aquela quantidade de anti-inflamatório, que não tem mais com que entrar para o animalzinho e não tá mais segurando a dor que ele tá sentindo. Então, a gente percebe que sempre a gente vai ter o que fazer, seja com pontos de acupuntura, mas ele não aceitou. Uma coisa que eu quero deixar super claro para vocês é que a acupuntura é com agulha, tá? Puntura é furar, tá? Então, iaco é agulha. Então, é furar com agulha a tradução disso. Então, não tem a possibilidade de alguém falar para vocês, que eu faço acupuntura sem agulha, que teve umas modas aí há um tempo atrás. Não, na verdade, o que a pessoa faz é estímulo de acupontos de uma forma diferente. Então, de repente, com laser, até mesmo com dígito, tem a digitopuntura, porque você vai lá e estimula o acuponto com o dígito. Você pode fazer a moxa nos pontos de acupuntura. Enfim, aí pode fazer a cromo, são diversas possibilidades. Mas a acupuntura é com agulha, tá? Então, se vocês pensarem em fazer acupuntura, saiba que sim, a gente vai colocar agulhinhas no seu animal, vai deixar ali algum tempinho. Mas e se o meu animal não aceita agulha de forma nenhuma? Ele pode fazer? Ele não vai fazer acupuntura, ele vai fazer estímulos, né, por meio de outros aparelhos, outras técnicas nos acupontos. Isso sim é possível, tá?
E aí, gente, eu separei aqui para ter uma colinha dos nossos principais métodos, que também surgem muitas dúvidas de como o pessoal escolher, né? Dentro da medicina chinesa, tem já diversas coisas. Então, quando a gente fala de uma sessão de acupuntura, na verdade, é uma sessão de medicina tradicional chinesa. Então, se a profissional ali, especialista, entender que é legal para o teu animal que ela coloque a moxa, por exemplo, a cromo, ela vai fazer uso dessas técnicas no teu animalzinho. Então, vocês não precisam se preocupar com esse tipo de coisa. E o veterinário, hoje eu recebi a ligação de um veterinário, um pouquinho antes de eu entrar aqui na live, 6 e pouquinho, e ele falou assim, eu vi o trabalho de vocês, eu tenho visto algumas lives suas, e eu gostaria de mandar os meus pacientes para vocês, para a gente fazer um trabalho de medicina integrativa, mas eu não sei como que eu faço um encaminhamento para você, porque eu não sei quando que usa moxa bustão ou quando usa cromopuntura. Então, aos colegas, não se preocupem, tá, gente? Essa é uma preocupação que a gente tem que ter aqui, não vocês. Fiquem muito tranquilos. Eu até falei para ele, fique muito tranquilo em relação até a carta de encaminhamento, de você discriminar ali o método ou quantas sessões precisa fazer, porque de fato isso não vai vir do veterinário clínico, isso vai vir das profissionais, das especialistas aqui, das físios, das acupunturistas, depois das avaliações, tá? Então, fiquem muito tranquilos. E aí, como que vocês vão fazer? Dentro da medicina tradicional chinesa, a gente já tem os diversos métodos ali e a gente vai tomar essa decisão de acordo com as características do animalzinho e com os sintomas que ele vem apresentando. Então, a moxa, por exemplo, eu falo que ela é o Vick Vaporub da medicina tradicional chinesa. Eu não faço moxa em animais que ficam nesse tempo que a gente está agora no quintal, por exemplo. Eu não gosto. Por quê? Porque se esse animal pegar uma friagem, não é legal. Tem gente que tá vendo a live falando que raios que é moxa, né? Que essa menina não falou. Então, a moxa, gente, ela é tipo um charuto e ela tem ali uma erva prensada, que é de Artemisia sinensis ou vulgaris. E aí, a gente acende esse charuto e coloca nos pontos de acupuntura. Pode ser em cima da agulha, ou pode ser só no ponto, ou às vezes a gente deixa com o tutor para que ele mesmo faça essa moxaterapia, né? Porque aí ele passa ali na região dolorida do animalzinho e ele consegue tirar um pouco da dor do animal. E esse calor que é desencadeado por meio da moxa para dentro do organismo do animal, ele faz um trabalho muito legal, né? Por meio ali do infravermelho, do calor. Então, a gente acende a moxa, tem lugares que a gente não acende por conta do cheiro. A moxa é um cheiro bem forte da erva. A gente até tem a moxa carvão, que minimiza isso, mas é um cheiro bem forte. E, por exemplo, internações que a gente não usa moxa. Em locais que tem crianças e idosos e o ambiente é pequeno, a gente não usa moxa. Ou usa moxa carvão e conversa bastante com os tutores. Então, toda essa decisão, não é que a gente vai receber uma carta escrito em caminho para 10 sessões de moxaterapia. Não, tá? A cromo é uma caneta, é um bastão monocromático e na ponta tem um cristal. Então, ali a gente coloca as cores, que a gente se baseia muito nas cores dos chakras e nas cores dos elementos que estão ali envolvidos naquela doença. E aí, a gente usa os pontos e coloca ali a cor determinada. E por meio do comprimento de onda daquela cor, que aquela cor emite, a gente consegue trabalhar também nas células. E aí, a gente consegue fazer um restabelecimento ali do que não tá legal, tá? Também buscando homeostase. Homeostase é equilíbrio, tá, gente? Homeostase é você buscar o equilíbrio do que não tá bom. É isso. E aí, falei um pouquinho da moxa, da cromo, que estão dentro da medicina tradicional chinesa, então faz parte ali. E aí, vamos um pouquinho para dieta. A dieta, gente, tá super em alta, porque o pessoal tem gostado bastante da ideia de passar o animalzinho da ração para alimentação natural. Eu sou suspeita, por quê? Porque eu adoro alimentação natural, eu prefiro o meu animal mesmo, ele comeu ração pouquíssimas vezes, e
eu vejo benefícios bem claros na alimentação natural, vejo mesmo algo bem diferente. Os animais que comem alimentação natural, a gente consegue prevenir diversas coisas. E aí é uma dieta, como diz o nome, natural. Então não é algo industrializado, é algo personalizado para o teu animalzinho. Então não é algo mais ou menos que se adeque à condição do teu animal naquele momento. Não, é algo para ele, é algo pro Totó, pro Bob, pro Estopa, pra Mel, pra Belinha, sabe? É algo muito personalizado. E aí a gente conta também com a dietoterapia. Essa parte aqui na empresa sou eu quem faço. E aí como que funciona? A gente tem aqui uma zootecnista. A zootecnista elabora essa dieta com base nas necessidades do animal. Então, quanto que ele precisa comer de carboidrato, de proteína, o que ela vai usar ali para o teu animalzinho. Ela coloca tudo isso num programa, o programa calcula as quantidades ali certinhas, e aí ela manda para mim. Quando ela manda para mim, ela manda com um prontuário junto. Normalmente esse animal também já passou por alguma sessão de físio, alguma sessão de acupuntura e mais a anamnese da Nutri. E aí eu vejo lá, então, por exemplo, esse animalzinho, ele é um cardiopata, o coração dele não funciona tão bem. Eu vou pedir para a Cristina acrescentar alimentos que ajudem nessa cardiopatia. Um alimento que ajuda, por exemplo, na cardiopatia é o próprio coração. Coração bovino, coração de galinha. É comum que na medicina chinesa eles sugiram que a gente entre com o órgão que está em deficiência na alimentação daquele paciente. Então, um paciente renal, ele pode se alimentar, por exemplo, de rim, e é um alimento muito bom para ele. Um animal que apresenta, por exemplo, uma inflamação, né? Vamos pensar aí nas ites. Então, ele tem uma gastrite, enfim, uma artrite, a gente vai resfriar esse organismo, porque a inflamação, ela é caracterizada por alguns pontos, algumas características, que é dor, rubor, calor e tumor. Quando a gente pensa numa espinha, ela é a característica melhor para vocês fazerem uma analogia aí com a inflamação. Então, ela vai causar dor, né? Ela vai causar calor, porque ela tá quente, ela tá inflamada, rubor, que é aquela vermelhidão, e ela vai causar tumor. E o tumor, quando a gente fala, muitas vezes ele é mal compreendido, que a pessoa fala tumor e já liga ao câncer, aos processos oncológicos. Não é isso, tá, gente? Tumor é qualquer aumento de volume que tenha. Uma espinha é um tumor. Agora, o que faz desse tumor ser um processo oncológico é o tipo de célula que a gente tem ali envolvido. Mas aumento de volume já é um tumor. Então, dor, calor, rubor e tumor caracterizam processos inflamatórios. O que a gente faz? Eu posso usar, por exemplo, no temperinho, um hortelã, um gengibre, algo que traga para o sistema do animal um resfriamentozinho, tá? E aí eu vou ter uma ajuda do alimento dentro do tratamento. Isso é a dietoterapia. Às vezes a gente usa melancia. Só que o que tá errado? O que tá errado é, por exemplo, eu tenho muito medo de trazer essas informações aqui na Qualivets. Vocês podem ver que no nosso conteúdo quase não tem. Agora que eu tô trazendo aos poucos um pouco disso. E por quê? Porque eu tenho muito receio de que vocês ouçam assim: então para gastrite eu dou hortelã? E aí enche o animalzinho de hortelã. Não, não é assim. São algumas folhinhas contabilizadas dentro ali da dieta proposta para ele. Então, todos os ingredientes vão ser contabilizados na caloria que ele vai ter que ingerir naquele dia. Igual as castanhas, tá? Não são para todos os pacientes que a gente pode dar. O ovo, que é um alimento maravilhoso, a gente usa muito, mas não é para todos os pacientes, em quantidades diferentes. Então, eu tenho muito receio em trazer informações da dietoterapia. É por isso que às vezes eu prefiro que vocês liguem e aí a gente possa ver o caso do seu animal individualmente, tá? Do que fazer algo que não vai ser legal para ele. E o da alimentação natural, gente, o que mais precisa saber é que a alimentação natural não é aquilo que sobrou na sua geladeira, não é aquele restinho de carne com um pouquinho de arroz, com os legumes no vapor que você cozinhou ontem.
Isso é resto de comida. Isso não é indicado para nenhum animal. Essa dieta está temperada da forma inadequada. Ela não foi cozida da forma adequada para aquele animalzinho. Então, não. A alimentação natural é algo que foi realmente feito para o teu animal. Você cozinhou pensando nele, você seguiu todas as orientações da nutricionista. E aí cada alimento tem um tempo certo de cozimento. E eu sempre falo aqui, eu acho uma tortura fazer alimentação natural em casa. Muita gente faz, eu admiro, acho muito legal. O tutor que pode se doar a esse ponto para o seu animal é fantástico. Só que não é, normalmente, a vida e a realidade da maioria das pessoas, né? Então, o que a gente tem aí? Pessoas que mal cozinham para si mesmas, que dirá para os animais. Existem empresas, e essa é a minha saída, eu adoro, tá? Então, existem empresas que fazem as dietinhas em porções já porcionadas, de acordo com aquela receitinha que a gente enviou. Então, é tudo muito simples, você só pega aquilo, você aquece se você desejar, porque a gente tem muito isso, né, de oferecer uma dieta mais quentinha para eles, e não é nem aquecer a dieta, é colocar ali no banho-maria para tirar o gelo, para deixar aquela temperatura um pouco mais confortável para o animal. Você vai acrescentar a suplementação e vai oferecer. Então, esse é o principal da alimentação natural e a suplementação. Quem não estiver disposto a suplementar a dieta, Juliana, mas o que é essa suplementação? A suplementação vem de pronta, tá, gente? É um pozinho. Então, você pega a quantidade ali descrita e você coloca ali na alimentaçãozinha do animal. Se você não estiver disposto a fazer suplementação, escolhe a melhor ração junto do médico veterinário do teu animal. Porque as consequências que vai trazer isso pro teu bichinho é muito pior do que você dar ração para a vida inteira. Então, você tem que entender não o que está na moda, o que cabe na tua rotina. O Marga perguntou, já aconteceu de formularmos uma dieta para a Sofia e ela não aceitou. Ficamos com todo o lote de comida. Você recomenda como fazer o teste se muitas empresas não produzem poucas quantidades? Eu recomendo o teste mesmo, Marga. Sempre. Tem a Lambe Prato quem tá cozinhando aqui pro Estopa, né? Eles ficam aqui no Jardim São Paulo, eles entregam o Brasil inteiro. Eles foram um achado, assim, na minha vida, porque eles aceitam fazer poucas pro animalzinho entender ali qual que ele gosta. E uma coisa que a gente trabalha, primeira vez que a Nutri vai na sua casa e elabora o cardápio, a gente faz uma dieta só, pra gente entender qual vai ser a resposta do organismo daquele animalzinho. Como que vai ficar o cocô dele? Ele vai vomitar? Ele vai separar alguma coisa? Essa semana nós tivemos 3 casos de animais que separaram o feijão azuki da alimentação. O Estopa come feijão azuki, sei lá, uns 3 anos. Na alimentação nunca separou. Esses 3 animais, eles separaram. Então, a gente tem que ficar de olho muito no animalzinho. Ontem aconteceu um outro caso de uma cachorrinha que parou de comer, também em dieta elaborada pela nossa Nutri aqui, por causa da beterraba. Ela tentava roubar a comida da irmã dela e a gente começou a perceber que era por conta da beterraba. Ela detesta beterraba e a gente está tratando uma hemoparasitose. Ela tá positiva para Ehrlichia e para Babesia. Para quem não sabe do que eu tô falando, é uma doença comumente passada aí por carrapatos, tá? E ela é uma cachorrinha que tá positiva para isso. Então, a gente, como ela apresenta uma anemia bem severa, a gente colocou beterraba na alimentação dela, só que ela não gosta. E aí, a gente fez um levantamento de todos os alimentos para teste. Essa é uma tutora que cozinha em casa, é mais fácil. Ela percebeu logo de cara e ela falou, olha, eu tentei 3 dias, nesses 3 dias ela já até perdeu peso e eu não vou mais tentar beterraba. Agora, eu indico sim ver se o animal aceita ou não aceita, se gosta ou se não gosta. Mas uma outra coisa que também é importante é a gente conseguir dar um chá de cadeira no bichinho, mas com sabedoria, sabe? Então, assim, não é aceitável, óbvio, que você deixe o seu animal lá uma semana sem comer. Mas 2 dias, por exemplo, você pode deixar com tranquilidade. Ele entendendo que aquela é a dieta que ele tem para se alimentar. O que acontece bastante é que os animais, normalmente quando tira da ração para alimentação natural, vai bem.
O Marga compartilhou da Sofia, eu lembro até que ela aceitava tofu, né, Marga? E o Estopa, por exemplo, odeia tofu. Então, difere muito mesmo, é muito individual, assim como nós, as preferências de alimento deles. Mas, em geral, o animalzinho que tá na ração e que vai mudar para alimentação natural, eles aceitam super bem, porque acaba sendo uma dieta mais palatável, mais gostosa para eles, né? O que é difícil são animais, por exemplo, o meu. Ele só conhece alimentação natural, ele comeu pouquíssimas vezes ração na vida dele. Então, todas as vezes que eu faço alguma alteração de dieta, a gente passa de uma forma gradativa, então eu demoro uma semana aí para passar de uma dieta para outra, mas às vezes eu percebo que não é o paladar dele. Para nossa surpresa aqui, tem alimentos bem diferentes na dieta do Estopa e ele aceita super bem, que é a lentilha, que é o feijão azul, que o espinafre, para ele vai bem. O Marga tá falando, mudava muito de acordo com a fase da vida. Ela começou a ficar mais seletiva à medida que envelhecia. Todos eles, né? E, gente, bichinho que come tranqueira, os McDonald's de cachorro, sabe? Aqueles bifinhos cheios de sódio, aqueles enlatados. Isso é difícil, porque o animal, ele vem com um paladar de criança que tá acostumada no salgadinho, sabe? Então, os palatabilizantes desses produtos, que é o que dá gosto, são muitos, né? Então, esses animais que têm esse paladar, quando eles comem uma coisinha mais natural, às vezes eles torcem o focinho para isso, sim. E os gatos? Aí, não vamos esquecer deles, né? Os gatos são uma questão, porque os gatos, nos primeiros meses de vida, é praticamente quando você deve apresentar o que você gostaria que o seu gato comesse, o que o seu gato gostasse. Porque depois fica muito difícil para ele assimilar um novo sabor ali no cardápio dele, se ele não foi acostumado a tudo aquilo durante o período ali de infância. Então, a alimentação natural para os gatos ainda é algo muito no início, porque a balancear a dieta do gato ainda é um desafio maior do que a do cão, mas já existe e é uma ótima opção sim para os gatos. O gato não foi um serzinho feito para receber carboidrato. Então, quanto menos carboidrato ele receber, melhor. Só que as rações, normalmente, elas têm bastante carboidrato. Então, a alimentação natural é uma saída ótima para os felinos. Só que você vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque o paladar deles é com certeza bem mais exigente, né? E quem tem gato sabe aí que acaba se adaptando muito mais ao gato do que o gato a vocês, né? E aí, gente, vou mudar aqui de novo de técnica pra gente conseguir falar um pouquinho de tudo. Eu tinha pulado o gua sha, a eletroacupuntura e a fitoterapia, que são questões também da medicina tradicional chinesa, mas que entram naquilo que eu estava falando, que a profissional vai lá e escolhe o que é melhor para o teu animal dentro daquela sessão, tá? Não precisam também, 10 sessões de gua sha, não, isso tá na nossa sessão. O gua sha, gente, é basicamente raspagem, a tradução de gua sha é raspar. Eu não lembro a tradução exata, mas é basicamente isso que quer dizer, a raspagem. A técnica, quando surgiu com uma moeda para fazer ali a raspagem do local. E quando você raspa algum lugar, você vai ter uma vermelhidão. E o que aquilo quis dizer? Quis dizer que trouxe mais sangue para o local. E se você aumentou a circulação sanguínea ali, muito provavelmente você melhora o funcionamento ali daquela região, né, do sistema como um todo. Então, você diminui dor, você diminui inflamação, então é uma massagem. A gente usa diversas espátulas diferentes, então tem espátula de chifre, tem espátula de plástico, tem espátula de pedra de jade, são diversas. E aí depende do que a gente está buscando fazer no organismo do animalzinho. A pedra de jade, por exemplo, ela é a pedra da saúde, é bem legal para tirar a inflamação, ela é uma pedra mais fria. Então, o animalzinho que tem ali as osteoartrites, a gente consegue fazer uma massagem e ter um resultado ótimo. E o que a gente usa para deslizar essa espátula na pele do bichinho é o creme de mirra com cânfora.
eles absorvem muito pouco desse creme, né? Pelos pelos chegaria ali a uns 15%, é muito pouquinho mesmo do que é absorvido pelo organismo do animal com o óleo ou com o creme de guachá. Mas quando você passa, existe sim essa absorção, e aí por isso que a gente trabalha com a mirra e a cânfora, para você aumentar o efeito analgésico, para você diminuir mesmo a dor e o desconforto daquele animalzinho. O guachá, gente, tem gente que conhece a técnica e tem pavor do guachá. Eu, por exemplo, fui fazer um curso de guachá, e aí o mestre que estava dando o curso, ele falou, quem quer ser a primeira, né, voluntária? E aí lá fui eu, que legal, quero ser eu. E aí o que eu não sabia era que era tão diferente o guachá em humanos do guachá que a gente aplica em animais. O guachá em humanos, ele tem muita força, ele realmente deixa a pele extremamente vermelha. Então, depois, inclusive, eles sugerem bater um martelinho que tem 7 pontinhas ali, tipo um alfinetinho. É o martelo de 7 pontas, porque você bate ali e aquele sangue que ficou ali em cima, né? Fica aquela impressão de sangue pisado, você bate e faz a sangria e você tira a estagnação. Em animal a gente não faz nada disso. Por quê, né? Porque se a gente fizer uma vez só, o bicho nunca mais vai querer olhar para sua cara. Então, o que a gente faz é uma massagem bem relaxante no final mesmo do processo, passando ali a espátula, trazendo sim mais sangue. O Marga falou, pelo amor de Deus. Eu vou tentar postar umas fotos em humanos. E passando ali a espátula, melhorando sim a circulação sanguínea, mas de jeito nenhum batendo martelo de 7 pontas, essas coisas, né? A gente não faz isso nos animais não, tá? O eletroacupuntura a gente usa muito, que é o aparelho de eletro, são as cargas elétricas, né? Ali vai dar os choquinhos. Então, o choquinho na agulha a gente vai conseguir potencializar. E a gente tem diversas ondas, falando a grosso modo, assim, no aparelho, vários protocolos diferentes que a gente pode usar, que vão trazer diferentes resultados. Então, eu posso, por exemplo, tonificar a musculatura, eu posso trazer analgesia, tem várias coisas que eu posso fazer diferentes, de acordo com o tempo e com a onda que eu escolho. Muita gente se preocupa e fala, mas como que eu vou saber se isso não tá machucando o meu animal? E aí eu sempre falo, gente, eles falam. A pessoa fala, como assim eles falam? Eles podem não verbalizar, mas eles sinalizam. Então, eles olham pra nossa cara no momento em que a onda já tá no limite deles e a gente para por ali. E aí, a gente vai, ao longo da sessão, aumentando um pouquinho de acordo com o limite do animal. Tem animais que têm um limiar de dor muito maior. E tem os animaizinhos que são mais sensíveis. Então, a gente consegue trabalhar em todos, em maior ou menor grau. Mas a gente não vai submeter o animal à dor, né? A ideia é deixar o animal melhor e não pior. Então, também podem ficar muito tranquilos em relação a isso. E aí, eu falei também da farmacopuntura. Desculpa, a farmacopuntura eu vou falar também, mas da fitoterapia era o que eu queria falar. E depois eu falo da farmacopuntura. A fitoterapia, gente, são as ervas, né? As ervinhas manipuladas. A gente tem mais de 300 opções aí de combinações de ervas para trazer as fitos. Eu sou apaixonada pelas fitos. Quando a gente consegue fazer, por exemplo, um protocolo onde a gente tem a fisioterapia, a acupuntura e fito, a gente tem um resultado muito mais rápido, mais ou menos 1/3 do tempo que a gente tem com uma técnica só. Então, é muito legal. São cápsulas ou líquido. A questão do líquido é que ele vem em solução alcoólica. Então, às vezes eu prescrevo, às vezes não. Porque você tem que tirar o álcool em água fervente, esperar esfriar, puxar na seringa e aí oferecer ao animal. E eu tenho um pouco de receio da pressa das pessoas de puxar direto do frasco com o álcool mesmo, falar, não vai acontecer nada e a gente acabar sobrecarregando aí o fígado desse animal. Então, normalmente eu indico em cápsulas. Tem um pozinho dentro, pode abrir, pode dissolver na água, pode misturar na comida. E o conceito, gente, da fito, o uso da fito, ela é exatamente igual da acupuntura. Lembra que eu falei para vocês dos elementos envolvidos? Então, você vai definir, de acordo com a patologia envolvida, quais vão ser os elementos a serem trabalhados e com quais ervas. Você tem a possibilidade de trabalhar com ervas isoladas, ou com a combinação de um grupo de ervas que vai levar ao resultado mais rápido dentro daquele animalzinho.
E a gente tem aqui pacientes que tratam só com fito e também vão super bem. Normalmente, eu não prescrevo mais que 4, 5 fitos ao mesmo tempo, para não deixar a vida do tutor também aquele organismo tão complicado no sentido assim de, ela tirou para um monte de lado, o que de fato ela quer. Então, a gente espera algumas sessões e aí depois eu falo da possibilidade da fitoterapia. Logo em seguida, começou com a fito, eu coloco uma fito, 2 fitos e a gente observa. E aí, de acordo com a resposta desse animal, a gente vai vendo se há ou não a necessidade de entrar com outras ervas ou de fazer a mudança daquela erva, tá? Então, é o que a gente mais faz aqui, é o animalzinho mesmo que conta pra gente e a opinião do tutor, né? Então, a gente vai na sua casa ou na casa do seu paciente, fica lá 1 hora e meia, no máximo 2, e tem informações, a gente cria o grupo, a gente sim respalda 24 horas, mas não é como o olhar do tutor. Então, se o tutor não percebe melhora, ou se o tutor está colocando alguma coisa pra gente que precisa mudar o protocolo, é o que a gente faz. Então, em média, a gente tem que ver um resultado aí no animal com pelo menos 3 sessões. Tem que ver alguma coisa. Se não vê, a gente está indo, de fato, por um caminho que não é para aquele animal. E aí eu não digo nem que o caminho está errado, porque o que é bom para um não é bom para o outro, né? Então, os resultados são muito individuais. É uma coisa ali meio de tentativa e erro, no sentido de que eu preciso encontrar o que vai ser melhor para o seu animal. Mais ou menos a base do protocolo, é a mesma, né? Se o animalzinho não tá apoiando o membro no chão, eu vou pensar em físio. Se ele tá ali com uma luxação de patela, eu vou falar, você pode fazer físio e acupuntura. Se o animal tá com uma questão, por exemplo, oncológica, a gente pensa em unir outras técnicas. O reiki é super bem-vindo em tudo. A fito, quando a pessoa pode entrar ali com a fito junto. Então, são diversas as possibilidades, mas o que funciona para o animal do teu vizinho não necessariamente vai funcionar para o teu. E isso é o mais importante, a gente tem que ver esse animalzinho o tempo todo. E aí entra o olhar do tutor. Ontem mesmo eu fui num atendimento onde a tutora falou, eu sei a respiração dela, eu sei se ela tá gostando, eu sei se ela tá relaxada, eu sei se ela tá tensa, se ela tá com medo. E aí, algumas vezes a gente pensa, nossa, né, como assim? Mas eu também sei do meu cachorro e com certeza quando nós veterinários nos colocamos no lugar de tutor, né, que a maioria de nós somos tutores também, a gente sabe o olhar do nosso animal. Então, a opinião do tutor sempre tem que ser levada em consideração, tá? É você que tem que ver melhor, é você tutor. O que mais que eu não falei para vocês? Eu não falei das frequências dos florais, dos frequenciais vibracionais. E essa é a técnica mais recente que nós temos aqui. E como que a gente utiliza? A gente utiliza muito em casos onde, por exemplo, a gente quer um tratamento um pouco mais sutil. Animaizinhos, por exemplo, que vêm vomitando, que já tem uma carga medicamentosa grande, que já tá com aquele monte de medicações sendo administrada, o floral quântico é muito legal. Sempre eu posso usar, não tem contraindicação, tá? Nenhuma contraindicação. Então, sempre temos uma opção ali muito parecida com a fito, no sentido de sempre poder ajudar de alguma forma. Mas como que funciona? O floral frequencial vibracional, ele é uma informação. Quando a gente passa ali na pele ou oferece para o animal, a gente está oferecendo uma informação captada pelo sistema nervoso central, por meio das nossas terminações nervosas. A gente tem terminação nervosa pelo corpo inteiro, tá? Todos os indivíduos. Então, a gente vai oferecer uma informação, que o organismo dele vai captar aquilo e vai ver se aquela informação cabe naquele órgão que a gente está tentando auxiliar. É muito parecido com a homeopatia, só que a homeopatia tem como premissa que o semelhante combate o semelhante. Nos frequenciais vibracionais, não. A premissa é que o frequencial, o semelhante, atrai o semelhante. Então, se eu dou um frequencial vibracional pensando no fígado, ele vai trazer a informação que cabe naquele órgão, tá? E aí é isso que ele vai levar para o sistema nervoso central do animalzinho, é por isso que a gente tem a melhora.
A medicina quântica é super complexa, né? Mas os resultados que a gente tem são fantásticos. Então, é uma opção muito legal. Não tem gosto, não tem cheiro, é fácil de aplicar, os resultados são bons, então é algo que a gente trabalha. Eu tô aqui falando com vocês, eu sei que eu já tenho que finalizar, mas eu não queria deixar de finalizar e já fazer um convite e voltar um pouquinho na físio, porque quando a gente fala de fisioterapia, o que vem na cabeça, acho que de 90% da população, são exercícios. Então, muitas vezes a gente tem recebido telefonemas aqui, busca por físio, só que a pessoa fala, mas eu não queria marcar agora porque o meu animal tá com dor, então não é o melhor momento dele passar pela físio. E a físio, gente, não são exercícios. Se você pensa em físio, imagina um animal correndo, enfim, colocando o animal para se exercitar, não necessariamente. A físio ela é dividida em diversas possibilidades, diversas partes aí que a gente pode colocar no animalzinho, né, em diferentes momentos. Então, é possível utilizar aparelhos somente para analgesia, é possível utilizar aparelhos que vão agir somente na membrana celular e não fazer os exercícios. Os exercícios propriamente ditos é um ponto da físio que chama cinesioterapia, e aí a gente sim submete esse animalzinho aos exercícios, mas fisioterapia não é isso. E aí o que tem acontecido bastante, às vezes a gente vai na casa do tutor e faz, por exemplo, o protocolo analgésico, que não envolve a cinesioterapia. E aí o tutor fala, não, mas só foi feita metade da sessão, porque não foram feitos exercícios. E não é isso, tá, gente? A físio, o protocolo que vai ser usado na físio também vai ser estabelecido pelo fisiatra, de acordo com a condição do teu animalzinho. E aí eu quero finalizar com um convite, que amanhã a gente vai ter aqui as 3 físios. A gente vai ter a Karina, a Júlia e a Rebeca participando da live. Eu vou conduzir a live às 8 horas da noite. E a gente vai falar um pouquinho da físio, quando usa, por que a escolha da físio. E o Marga está complementando aqui que o princípio da fisioterapia é o tratamento das disfunções com a utilização dos diversos meios físicos. Adorei, Marga, o conceito. E realmente a gente está buscando trazer mais desse conceito, porque não é exatamente aquilo. Então, é isso, gente. Hoje vou agradecer vocês por estarem aqui mais uma vez comigo, mais uma manhã. E amanhã, às 8 horas da noite, encontro vocês, então, pra gente fazer esse bate-papo com as físios aqui da equipe, tá bom? Beijo, bom restinho de semana pra todo mundo. A live vai ficar salva, tá, gente? No IGTV.